Salve galera, beleza? Eu sou o Vitor e vamos começar mais um vídeo aqui. E hoje mostrando aí o profile do meu último deck, meu deck de Fluffle. Se você ainda não viu meus outros deck profile, dos decks que eu tenho, ó, vou colocar aqui no card a playlist para você acompanhar todos os deck profile, ok? Então vamos lá, né? Falando um pouquinho sobre o deck, é um deck muito explosivo, é um forfanzão, dos forfans, é o meu favorito. Ele faz umas jogadas boas e até ganha de decks meta aí, porque ele dá uma explosão muito grande. É um deck para ir em segundo, você quer deixar o seu oponente jogar primeiro e depois quebrar a mesa dele e começar a fazer suas fusões e dar OTK. Geralmente é isso, raramente você vai começar em primeiro com esse deck. Então, vamos lá, vou mostrar ele. Bom galera, ó, começando aqui eu uso 3 do Fluffle Penguin. Esse monstro aqui é muito bom. Ele que vai startar suas jogadas, vai reciclar carta, vai chamar bicho da mão, muito bom. Outro starter muito bom, o Fofo Animal Cão. Também ele é um buscador muito importante pro deck. Outra carta, eu usava 3, agora eu uso 2. Estou pensando em usar 1, porque às vezes ele é um brick. Mas é importante você ver ele na mão, por conta do extra deck e do efeito dele. Ele recicla a spell principal, o vendedor de brinquedos. Uso 2 urso, poderia usar 3, mas 3 eu acho que é brick. Você descarta ele pega o vendedor de brinquedos, que é a spell contínua principal do deck. E ele também tem um efeito que você pode tributar ele e pegar uma pole do seu cemitério pra mão, alguma coisa assim. Uso uma da asa, tem gente que usa 2 ou 3, eu prefiro usar uma só, porque eu uso o povinho, né, do Fofo Animal, que recicla monstro banido. Uso uma ovelha, tem gente que não usa ovelha, eu gosto dela, por quê? Porque ela entra fácil se tiver outro fofo animal no campo, e você pode devolver o outro monstro fofo animal que você controla para invocar especial um Diabletes da sua mão cemitério por special do campo. Então são dois efeitos muito bons, e ela serve para fazer link também, dependendo da situação. Uso uma coruja, né? Efeito quando ela é normal special, você pega uma poly do deck para mão, ou pode pagar 500 pontos de vida e fazer uma fusão. Você só pode usar ou um efeito ou outro no turno. Aí o polvinho também, né? Que eu falei, quando ele não é special, eu posso escolher um monstro fofo animal do meu cemitério e adicionar pra mão. E quando ele é usado como matéria de fusão, posso pegar até 2 monstros banidos e voltar pro cemitério. Foi assim que eu reciclo a asinha. Último Fluffle, o gato. O gatinho ele é legal porque quando ele é usado como matéria fusão, você pode pegar uma poly do deck e adicionar para sua mão. Então você recicla a poly que você usou. Agora vamos aqui para os Diabretes, né? Eu uso 3 do Foices Afiadas, o Scythe, né? Ele é legal, né? Como você vai deixar o oponente ir jogar primeiro, é bom você ver esse cara na sua mão. E juntamente com o Pinguim é maravilhoso, porque o Pinguim vai fazer você puxar 2 cartas. E ele vai fazer uma fusão, e a fusão provavelmente vai ser a baleia, vai colocar a carta do oponente, enfim, vai atrapalhar um pouco da jogada do oponente, além de você ter um corpo no campo. Então eu uso 3. Tem gente que usa 1, tem gente que usa 2, eu prefiro ver ele na minha mão, porque eu não uso muitas hand traps nesse deck, né? Como é um deck mais de board breaker, eu evito usar muitas hand traps. Uso 3 correntes afiadas. Ele é bom porque quando ele vai da mão ou do campo pro cemitério, você pega uma carta de peladura do deck pra mão. Ele também tem outro efeito que se ele declara um ataque, eu posso adicionar uma outra cópia dele do deck pra mão, mas dificilmente você vai usar esse efeito. E uso um do Diabletes Lâminas Afiadas. Eu entendo que 1 é pouco, mas 2 é meio brick, sabe? Teve duelo que eu senti a falta do segundo, principalmente se você tomar Kaleji aqui, dói bastante, porque ele é um dos principais monstros para se fazer algumas fusões específicas do deck. Mas eu entendo que 2 seja brick, mas você pode testar com 2 aí também. Às vezes eu coloco 2, depende muito. Hand Trap, só uso 3. 3 Ash. Esse deck aqui tem 44 cartas, tá? Então eu uso 3 Ash. Você pode colocar uma outra Hand Trap ou um Board Break de mais impacto. Pode ser Nibiru, pode ser Draw, mas às vezes eu troco, mas ultimamente eu tô usando Ash. Vamos lá para as spells agora. A principal do deck, Vendedor de Brinquedo, né? É um efeito meio que de loteria, mas com o Diabretes de Lâmina, alguns outros cards, você consegue controlar mais ou menos esse efeito. Então, como é que é o efeito dele? Você descarta uma carta, depois saca um card, mostra pro oponente. Se for um fofo animal, você pode invocar qualquer monstro da sua mão por special. Se não for um fofo animal, você descarta ele pro grave, a carta pro grave. Também tem um outro efeito, que não é uma vez por turno. Se ela for pro cemitério, for enviada pro cemitério, tanto do deck como da mão, como de qualquer outro lugar, você adiciona um Diabletes de Lâmina ou um fofo animal do deck pra mão. É interessante, é a carta que faz o deck girar.
Uso 3 retalhos peladura, muito bom. Você pega um Diabretes D e uma Poli pra mão. Simples, né? A carta poderosíssima. Você troca uma carta por duas, isso daqui é um absurdo. Provavelmente a melhor carta do deck. Uma carta importantíssima, né? Deck de fusão, tem que ter. Uso 3 Poli. Fazer minhas fusões. E como eu disse, como é uma estratégia mais board breaker, eu opto por usar a Super Poli também. Porque meu extra deck tem alvos pra ela, né? E às vezes você quebrar o campo do cara já de começo com a Super Poli machuca. E como ela não pode ser respondida, é difícil você passar por cima. É uma carta mega justa, né? Eu gosto dessa carta aqui, um absurdo. Poderia estar simplesmente a 2 ou até a 1, cara. Porque essa carta aqui é muito forte. O cara se mata pra combar, aí você dá uma carta dessa daqui e, tipo, quebra o campo do cara com uma carta só. É complicado. Uso Spoilers do Enterro Tolo, né? Pra enviar uma Spell Trap do meu deck pro Grave. Geralmente eu vou mandar a vendedora de brinquedos, né? Por isso que eu uso 2 urso e 2 dela, né? Porque como só tem 3 vendedores de brinquedo, às vezes quando você já usa todas e vem outro urso ou outra dessa daqui, é um brick feio. Então, né? Uso 2 só. 2 urso e 2 dela. Pode diminuir também o número dela, usar só uma. Usar um on-off também funciona bastante. A carta de fusão do arquétipo. Fusão peladura. Você faz fusão do campo ou do Grave banindo as matérias de um monstro peladura. Situacional, forte também. Geralmente você vai usar essa carta para finalizar o jogo. Reparo peladura. Ela tem um efeito que você usa muito raramente, né, na mão, que é você escolhe um monstro pelador do cemitério, devolve pro deck adicional e depois invoca por special um fofo animal ou um Diabretes D do seu cemitério. E ela também no Grave, quando ela tá no Grave você pode banir ela e especial chamar um fofo animal ou um Diabretes D da sua mão. Geralmente você usa mais o segundo efeito, mas o primeiro é bom lembrar. Geralmente você vai mandar ela pro Grave pelo efeito da baleia. Bom, como eu disse, é uma estratégia mais board break, você quer ir em segundo, né? Então eu uso 3 Dark Ruler No More, né? Você pode usar outras cartas aí para quebrar campo também, como Gota Proibida, só que eu acho que a Gota é um pouco mais custosa, né? Então, o Dark Ruler No More você vai conseguir aí quebrar o campo do cara muito facilmente, às vezes fazer um tigre e destruir todas as cartas do campo do cara, às vezes conseguir passar com um sapo, né? Realmente demais e outras negações genéricas para segurar o jogo e finalizar no quarto turno. Mas eu prefiro usar essa carta aqui. Bom, e é isso. Essas foram o main deck, 44 cartas. Agora vamos para as fusões. Lobo Peladura, fusões não, né? Extra deck, que você usa mais fusão. Lobo Peladura, muito bom. Ele é feito com um lâmina afiada, por isso que o lâmina é tão importante no main deck. E um ou mais fofo animal. Ele ataca pela quantidade de fofo animal que você... Pela quantidade de matérias que você usou ele na fusão. Então, se você usar 2 matérias, ele ataca 2. Se você usar 10, ele ataca 10 vezes. É bem forte. Geralmente você usa para finalizar o jogo. Seu principal removedor aí, né, o mais forte pelo menos, que é o Tigre Peladura. Você só pode controlar um dele e ele é feito com lâmina e um mais fofo animal. Quando ele é invocado por fusão, você pode destruir a quantidade de cartas no campo pela quantidade de monstros. Fez 2 monstros, usou 2 monstros como matéria, destrói 2. Usou 10 monstros como matéria, você vai destruir 10 cartas. Então isso aqui também remove e serve para dar o TK. Ele também tem um efeito muito legal que todos os monstros peladura que você controla ganham 300 pontos de ataque para cada fofo animal e peladura que você controla. Então dependendo se você tiver com uma porrada de monstros peladura ou fofo animal, eles vão ficar bem grandes os peladuras. O sabre, né, peladura de lâmina dente, ele é feito com uma fusão peladura e um mais fofo animal ou diabretes. Quando ele é invocado por fusão, você pode escolher um peladura do cemitério e invocar por special. Todos os monstros peladura que você controla ganham 400 pontos de ataque. E se você usa 3 matérias ou mais para fazer ele não é destruído por batalha nem por efeito de carta. É interessante, mas você vai usar mais o efeito de reborn dele. Eu uso 2 Krakens. Ele é um bicho que você faz só com qualquer Diabretes dele e qualquer fofo animal. É bem interessante o efeito dele, que eu posso escolher um monstro que o oponente controla e enviá-lo para o cemitério. Então, se ele tem monstro que triga quando ele é destruído e enviado para o cemitério. E o Kraken, ele envia só para o cemitério, sabe? Ele não destrói o monstro. Então, é um efeito muito forte. Ele não pode atacar diretamente quando ele usa esse efeito. E ele pode atacar 2 vezes também, que é muito bom. Ele tem 2.200, não é muito forte, mas dependendo da situação, se você tiver um dente ou um tigre, ele vai ganhar um buff. E quando ele ataca, no final da Battle Phase, ele passa com modo de defesa. Ele tem 3.000 de defesa, então ele ainda protege aí seus pontos de vida. Muito bom. Eu uso 2 baleias, tem gente que usa 3. Eu acho que 2 é o suficiente. Acabava que eu nem conseguia usar a terceira, dependendo do duelo.
mas dá pra se reciclar, né, com a spell, então duas é o suficiente. Ele é feito com um Diabretes e um Fofo Animal. Quando ele é invocado por fusão, eu posso destruir uma carta tanto no meu campo como no campo do oponente. E isso é muito legal. Você faz ele geralmente no turno do oponente usando a foice, né? E aí você só vai ter ela no campo. A foice também tem um efeito que você bane ela do seu grave e evita a destruição de um peladura. Então você fica aí com um bicho grande no campo, um corpo, e ainda impede a destruição. Ele também tem outro efeito que você pode mandar um card de peladura tanto do seu deck adicional como do seu deck pro grave e escolher um monstro peladura no campo. Ele vai ganhar metade do ataque original dele mesmo. Ou seja, por exemplo, a baleia tem 2.600, ela vai ganhar metade do ataque original dela, ela vai ganhar 1.300, indo aí para 3.900 de ataque até o final do turno. Geralmente, você vai bandar essa carta aqui, para você ter o efeito dela no grave quando voltar para invocar o Pull Special um monstro a mais peladura, ou peladura não, um Diabretes D ou um Fofo Animal. Então ela é boa para você fazer no turno do oponente. Bom, eu uso aqui também os alvos para Super Poly, um Lama Dragão do Pântano e um Starve Venom. São os dois melhores alvos de Super Poly que eu tenho, né? Não precisa nem falar, né? Tipo, esse daqui é só para decks que usam Dark. Geralmente uma porrada de deck tem Dark. Esse daqui são dois monstros com o mesmo atributo, mas tipos diferentes. É interessante você ter isso daqui também, né? São alvos muito bons para Super Poly. Eu não uso o Predaplant, porque o extra deck eu preferi colocar mais opções de Exceed e uns links genéricos, que eu vou mostrar agora. Eu uso realmente demais com o Bahamut, né? Você faz o Bahamut com o pinguim, ou dois pinguim e golfinho, ou vice-versa. Ele não pode atacar no turno que ele usa o efeito, né? Mas o efeito dele você vai tirar uma matéria e invocar um rank 3 ou menos do deck adicional. Você vai invocar o realmente demais e é um Omni Negate fantástico, né? Ele nega, destrói qualquer coisa. E além disso, ele ainda seta a carta que você negou e destruiu no seu campo. E além disso, ele recicla um monstro de água. É absurdo essa carta, eu acho ele muito absurdo. Com Bahamut, ele fica bom. Outro monstro rank 4 que eu tenho é o Dweller, né? O Habitante do Abismo. Quando ele é feito com monstros de água, que geralmente tem um pinguim ou um golfinho, ele ganha. Os monstros de água ganham 500 pontos de ataque, então ele fica com 2.200. Dependendo do deck eu vou fazer ele, dependendo do deck eu vou fazer o Bahamut e vou travar chamar o realmente demais. Mas se é um deck que necessita muito de cemitério, eu faço do Weller no turno do cara, eu ativo esse efeito e o efeito dele o cara fica alocado em ativar efeito do cemitério. Muito forte, né? Uma das cartas aí que poderiam facilmente estar banida, tem gente que chora, não, como assim banida? Mas, por exemplo, tem formatos que essa carta aqui é um absurdo. Uso também o número 38, né? Como eu tenho muito monstro de nível 8 no extra deck, às vezes se eu não conseguir finalizar o cara no turno, ao invés de ficar com dois monstros parados, né? Que não fazem nada, eu junto no número 38 e pelo menos eu tenho aí uma negação de spell, né? E é um bicho grande também, então eu prefiro às vezes passar com o número 38 do que com duas fusões que vão ficar parados olhando o cara jogar. Situacional, tá, galera? Eu não uso sempre ele, mas é bom pra passar o turno com ele. Tá. Também uso aqui um Link, ponto ovelha. Nesse deck ele é muito bom. Quando o monstro ele tem vários efeitos, dependendo do tipo de monstro que você invoca na seta dele. Mas geralmente você vai usar mais o efeito de fusão, né? Quando o monstro fusão é invocado na seta para onde ele aponta, você pode especial summon um monstro de nível 4 ou menos do seu grave. Geralmente você vai pegar o pinguim de novo para ativar o efeito de invocar outro monstro, enfim, vai fazer coisas. E aí, como eu falei, se você tiver ele, um Bahamut Shark moscando no campo e um outro monstro, você já faz a Polusa, né? Que é um negate genérico e é melhor você passar com ela do que com os monstros assim parada no campo, né? Tipo com um ponto ovelha e um Bahamut que não vai fazer nada. Faz a Polusa com esses mais um monstro que esteja sobrando e passa, é bem melhor. E é isso, galera. Esse é meu deck de Fluffle. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que vai fortalecer demais. E é isso, galera. Dúvidas, críticas, sugestões, só deixar os comentários aí. E me conta aí o que você achou do deck, como é que você usa seu deck de Fluffle. É isso, galera. Até a próxima. Falou!